Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast Momento Indústria, um espaço dedicado a discutir temas que impactam diretamente o desenvolvimento econômico do Paraná e do país. O estado é hoje o quarto principal parque industrial do Brasil e muito dessa posição de destaque no cenário nacional se deve à força regional da indústria paranaense. Nas últimas décadas, não só a região metropolitana de Curitiba, mas olha, todas as regiões do interior apresentaram crescimentos expressivos na atividade industrial, ajudando a diversificar a economia e também a fortalecer o desenvolvimento do estado. Com esse crescimento, vem a necessidade de ampliar a representatividade institucional de todos esses polos espalhados pelo nosso estado. Então, foi por isso que a atual gestão da Federação das Indústrias do Paraná criou os Conselhos Regionais da Indústria. E esse será o tema da nossa conversa, justamente para explicar aí como essa estratégia funciona na prática para você que está acompanhando o nosso podcast. É que o Momento Indústria recebe hoje, aqui no estúdio, a gerente dos Conselhos Temáticos Setoriais e Regionais da FIEP, Ariane Insa Schneider. Tudo bem, Ariane? Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la. Privilégio todo nosso de trazer aí um pouquinho dos conselhos regionais, levar aí a ação da FIEP para todo o interior do nosso estado. A gente vai querer saber todos os detalhes. Eu também tenho o prazer de ter a participação nesta edição online do Paulo Meneghetti, que é o diretor da Federação das Indústrias do Paraná e coordenador do Conselho Regional da Federação do Noroeste do Estado. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Será um prazer participar do podcast e passar aí as impressões que a gente tem dos conselhos regionais da FIEP. Bom, vou começar com a Ariane aqui no estúdio, contando um pouco mais sobre como é que funciona o trabalho. A gente já deu ali, né, uma dica, digamos, um teaser aqui para quem está acompanhando a nossa conversa do porquê da criação desses conselhos, mas quero te ouvir sobre a diferença que eles fazem e também a explicação, né, para que as pessoas compreendam exatamente qual é o papel. Então, a Federação das Indústrias, ela tem diversas ações e essas ações elas são muito importantes que elas cheguem a todos os nossos industriais, a todos os 399 municípios do Paraná. E cada região, ela tem uma diversidade produtiva diferente, tem desafios, tem oportunidades, tem problemas que requerem a união dos nossos industriais para transformar realidades. Então, o que a FIEP fez? Ela dividiu o estado em 8 conselhos regionais que dão conta de dar voz, espaço para que os nossos líderes industriais possam priorizar ações, projetos de interesse de cada uma das regiões. Bom, vou ouvir o Paulo aqui sobre como é que funciona a composição dos conselhos regionais. A gente já ouviu aqui o estado dividido em 8 frentes diferentes para tratar desse tema. Como é que funciona esse diálogo com as lideranças industriais, Paulo? Então, os conselhos regionais, eles têm um coordenador e participam dele lideranças de vários setores de atividade da região que abrange aquele conselho. Da região noroeste, são 110 municípios. Então, tem vários setores da indústria na região toda e aquelas lideranças que têm disposição de contribuir e colaborar com o desenvolvimento da indústria, ao serem convidados, participam do conselho, trazendo sua experiência e trazendo as carências que a indústria tem aqui no interior. A gente está mais distante da capital, então é um canal de comunicação tanto do interior para com a federação e tanto na representação da federação e da indústria nos rincões do interior do Paraná. Que a gente ficou por 12 anos sem ter uma proximidade com o interior. E o Edson, quando assumiu a FIEP, ele realmente implementou essa aproximação da indústria com todos os locais do interior do Paraná. Então, os industriais do interior hoje estão muito assim, contentes, satisfeitos de ter a federação bem próxima do interior.
Bom, a gente ouviu aí, né, o Paulo trazendo essa diretriz dada pelo Edson Vasconcelos, presidente da Federação das Indústrias do Paraná. Agora, para a gente entender, por exemplo, né, quer dizer que foi percebida essa diferença, essa necessidade de conexão para entender essa visão regional. Ariane, o que diferencia, então, né, um conselho do outro em relação à atuação, para que a gente possa contar, por exemplo, né? Como se reúnem, há quanto tempo, que tipo de debate acontece, a pauta em relação a esses encontros também? Então, vamos lá, né? Nós temos uma liderança, um coordenador em cada região e, como o Paulo bem colocou, um conjunto de líderes. Então, tem várias atribuições para cada um desses participantes. E a primeira atribuição é a organização anual do Fórum Regional. Então, o Fórum Regional é a visita do nosso presidente a cada uma dessas regiões, no qual ele vai fazer um grande encontro com todas as lideranças, todos os representantes daquela localidade. Então, cabe primeiro a organização, os convites, a mobilização aos nossos conselhos regionais. O que acontece num fórum, gente? Eu acho que isso é importante entender, principalmente para quem ainda não fez parte, né? Esse ano nós vamos ter fóruns para que participe conosco. Ali, os empresários vão priorizar, dentre as carências, os desafios, as problemáticas da região, aquilo que dói mais. Qual a principal dor da região? Por exemplo, as edições anteriores foram priorizadas as questões de infraestrutura, energia e empregabilidade e produtividade. Então, isso apareceu como muito relevante em todas as regiões. E, além disso, solicitado ao sistema FIEP, aos conselhos regionais, apoio para a organização e impulsionamento dos distritos industriais. Então, ao contar isso, eu digo o quê? Que esses são os temas de governança, o que cada coordenador e seus conselheiros vão desenvolver ao longo do ano, ações para transformar a realidade daquela localidade, diferentes municípios e diferentes setores industriais. Então, quer dizer, a gente tem aí a conexão do conselho com os fóruns e, na verdade, o que você está explicando aqui é um termômetro das principais, digamos, dores, desafios e oportunidades também que se apresentam. Então, as questões de governança, você tem ali, como você exemplificou, né, infraestrutura, energia, é um espaço para que essas lideranças tenham voz, sejam ouvidas e de forma unificada ali deem força, deem musculatura às suas pautas prioritárias. Perfeito, exatamente isso. E aí cabe aos líderes locais, né, identificado esse problema, se organizarem, se articularem, sempre com o apoio da federação, de como vão resolver esse problema, né? Questão de energia, vamos ser práticos aqui, né? A gente sabe que o nosso estado está tendo problemas em diferentes localidades por oscilações e quedas de energia que prejudicam muito a produtividade do setor industrial. Então, cabe ao quê? Aos empresários daquela região identificarem o problema, onde ele acontece, qual é o tamanho dessa perda, quanto de investimento será necessário nos próximos anos para que essa situação não continue prejudicando os negócios da indústria do Paraná. Quero ouvir o Paulo também, diante disso aqui, Paulo, que a Ariane nos explicou, eu queria te perguntar, né, se você pode contar um pouco da experiência, né, desse funcionamento na prática. A gente tem aqui já uns exemplos que trazem, inclusive, a relevância e o papel que os conselhos têm, mas queria saber especificamente aí na região noroeste, que tipo de debates, que tipo de ações vocês têm promovido? Os debates são principalmente sobre as carências da indústria no interior. Como a Ariane disse, o principal deles que foi apontado em todos os fóruns regionais é a questão da instabilidade do abastecimento da energia elétrica. E os industriais aqui do interior, eles, pelo fato de estarem um pouco distantes, não têm representação da companhia fornecedora aqui na região. O que funciona é o 0800 e a gente não consegue falar com quem resolve. E a federação tem feito muito bem esse trabalho e isso tem feito com que a gente fique assim, bem mais satisfeito com esse respaldo da federação, né? Porque a federação ela tem os canais de acesso mais objetivos. Então, os conselheiros, os industriais, mesmo os que não participam do conselho, que a gente tem as agendas de cada sindicato, eles trazem as carências realmente e as dificuldades na comunicação com as entidades que nos trazem problemas. Ô Paulo, aí há quanto tempo tem o conselho aí?
Esse conselho foi criado no início da gestão do presidente Edson e a gente já implementou, a gente tem reuniões mensais, presencial ou por vídeo, e, se eu não me engano, a gente já está na 14ª, 13ª. Agora, em janeiro, vai ser a 13ª reunião. E como é que você sente, por exemplo, né, a receptividade, o momento em que essas lideranças regionais souberam, puxa, há esse espaço, eu posso ter uma voz ativa de participação, há também essa sensação de pertencimento, a conexão com a federação, no sentido de uma representação que vá atender exatamente aquilo, né, que aquela liderança, aquele industrial precisa. Como é que foi perceber a construção, né, coletiva para a formação do conselho? Então, como a FIEP ficou muito ausente do interior, quando a gente começou a trabalhar com o conselho, o pessoal participava assim não com muita confiança, porque estava há muito tempo sem ter conexão com a entidade, com a FIEP, né? Então, à medida que a gente discutiu bastante os pontos de preparação do primeiro fórum, e a participação no fórum já foi assim bastante representativa, e tudo que foi apresentado no fórum, as informações que a gente não tinha, trouxe assim uma confiança muito grande dos industriais, e aí, a partir daí, então, a participação é bem efetiva, e todos têm feito o canal, porque a gente também faz os canais políticos locais, né, que a gente precisa, a gente demanda também a relação com as prefeituras, as câmaras de vereadores, as entidades de classe, de associações comerciais também. Então, melhorou muito a nossa interação em todo o interior aqui com os canais que a gente conseguiu conectar via o Conselho Regional. Então, meu ponto era a questão da união, né? E a percepção também dos representantes industriais do segmento em relação a essa oportunidade. Então, a união faz a força. Hoje a gente já tem um grupo consolidado de conselheiros regionais que trazem as demandas, propõem soluções, projetos para resolver aí os problemas e as carências, como o Paulo muito bem colocou, das nossas regiões. E eu vou trazer alguns exemplos, né, de como isso se transforma em realidade. A questão da empregabilidade. Então, esse é um ponto super sensível no Paraná, muitos postos de trabalho sendo ofertados e não conseguindo, né, candidatos para as vagas. Isso mostrou que a indústria precisa avançar na automatização, na produtividade, em novas tecnologias. Então, o olhar, a escuta para nós da federação, dessa demanda, ela veio de todas as nossas regiões. E aí os grandes empresários, eventualmente, eles conseguem, né, buscar no mundo quais são as melhores tecnologias, percorrem as feiras, mas não é a realidade de muitos. Então, a partir disso, nós estamos organizando a primeira feira, né, da indústria do estado do Paraná, a Expo Mais Indústria, que vai acontecer no mês de agosto desse ano, trazendo bem pertinho dos nossos empresários o que tem aí de novidade, de oportunidade em termos de automação, transformação digital. Para quê? Para que eles possam ser cada vez mais competitivos nos seus negócios. Bom, eu quero inclusive saber um pouco mais, né, sobre essa agenda e também entender, no seu ponto de vista, como é que acontece essa troca, né, no sentido do que sai lá dos conselhos, desses encontros, dessas demandas, impactarem também ali a definição estratégica, né, da Federação das Indústrias do Paraná para a atuação da entidade, tanto de olho no que acontece em cada uma dessas regiões, quanto também, né, uma representação aí estadual. Perfeito, Rafaela. Então, realmente, a federação ela faz uma escuta ativa, tem um diálogo constante com as suas lideranças e analisa e discute cada um desses problemas. Então, a Expo Mais Indústria é uma resposta realmente a como que eu faço a diferença lá no meu chão de fábrica, no meu dia a dia, na minha linha de produção, no meu transporte, na logística, no modelo de vendas digitais. Então, assim, a federação une esforços e aí não importa o setor que você está. Tem tecnologias e soluções que podem atender diferentes setores industriais e o que nós fazemos? A gente aproxima o nosso empresário da tecnologia, aproxima o nosso empresário na defesa
de interesses, por exemplo, de questões legislativas. Também poderia trazer outros exemplos aqui, mostrando o quê? Que juntos os empresários têm mais força, mais representação, para que a indústria do Paraná seja aí o melhor lugar da indústria, que é o nosso propósito, o melhor lugar da indústria no país. Olha, o que a gente pode contar? Não sei se tem alguma coisa que a gente já pode revelar de antemão aí da Expo. Bom, a Expo Mais Indústria já está com as inscrições abertas, está com o stand para quem quer ser expositor, tem uma tecnologia de vanguarda para aumentar a produtividade, pode ser um expositor. Então, o que é importante para o nosso empresário? Que ele já coloque na agenda de 25 a 27 de agosto para estar aqui em Curitiba, para trazer também os seus líderes de produção, né, os seus colaboradores aí que precisam se aproximar dessas tecnologias. Então, o momento é de se organizar a agenda, de participar e estar aqui conosco. Quero chamar o Paulo aqui para seguir com a nossa conversa. Paulo, quero te perguntar o seguinte, né? A gente falou aqui muito sobre esses resultados do ponto de vista de organização, de ações estratégicas da federação, da chegada e transformação dessa visão da valorização do que é do nosso interior do Paraná, de todas as suas regiões com as suas especificidades. E aí, em termos de resultados, né, a partir desses encontros, onde se levantam ali, né, essas questões em comum, empresariais e industriais, qual é a sua percepção sobre o papel em termos de resolutividade, em termos de protagonismo também dos conselhos? Olha, a Ariane complementou bem aí sobre os pontos importantes de retorno para os industriais. E um dos que mais preocupou nos últimos 6 meses aí é a questão das reformas tributárias, reforma fiscal, né, uma luta política para ter regressão da reforma trabalhista e mudança de jornada do trabalho. Então, essa agenda política é que tem trazido assim, muita preocupação para os industriais, os empregadores, né? E o fato disso estar acontecendo e os industriais, os pequenos e médios, vendo esse empenho da entidade, da federação, para buscar defender os interesses da indústria, tem se aproximado dos próprios sindicatos. E uma coisa é o sindicato conseguir fazer aquelas micro, pequenas indústrias se associarem ao sindicato. E isso tem contribuído também para que haja uma participação maior dessas micro, pequenas indústrias nos seus sindicatos, né, de classe, né? Então, a satisfação é muito grande com a mudança de cenário, com a presença mais profunda da FIEP no interior e os feedbacks que os industriais têm tido das ações todas que a FIEP e sua diretoria tem trazido para todos. Bom, queria entender, além disso, né, a questão das principais ações. Então, a gente já falou aqui, né, sobre a Expo Mais Indústria, mas há rodadas de fóruns, oficinas temáticas, o que a gente tem aí nessa previsão para esse ano de 2026? Então, nós temos, sim, fóruns, eles devem acontecer entre março e abril, nas 8 regiões da FIEP, então todos já estão convidados para participar. Nós teremos as oficinas, né, que discutem em detalhe cada um desses temas que foram priorizados. As primeiras oficinas serão de infraestrutura, que trabalham os diferentes modais, então os desafios aí das nossas rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, também da conectividade, então serão a primeira rodada de infraestrutura. Teremos também novidade aqui, né? Tudo o que a gente vem coletando e vai trabalhar no fórum vai se transformar numa política industrial para o estado do Paraná. Então, nós vamos fazer uma coletânea de tudo o que a gente está percebendo ao longo da participação dessas agendas, dos fóruns, de eixos que são necessários para o desenvolvimento, aí, para a pujança do estado do Paraná, que vai servir como instrumento de recomendação de política pública. Então, a gente está falando aí de um ano super importante, né, no cenário eleitoral, e todos os candidatos vão terão a oportunidade de ter consolidadas as demandas da indústria do Paraná. Para quê? Para que aproveitem e coloquem no seu plano de governo e para aqueles que forem eleitos, de fato, se apropriem dessas demandas e transformem lá a sua cidade, o estado, seja pelos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, do que o Paraná precisa para crescer mais
de forma mais pujante ao longo dos próximos anos. E essas oficinas e as rodadas de fóruns acontecem a partir de quando? Tem data para que isso A partir de venha? março, tá? Março a gente já inicia esse ciclo aí de encontros de lideranças em todos o estado. Inclusive, a gente ouviu aqui, né, o próprio Paulo falando sobre essa relação. Até, Paulo, você já tinha mencionado, né, no campo, digamos assim, das cidades, das regiões, a conexão com o poder público, né, a conversa com a Câmara de Vereadores, a conversa com a Prefeitura. A gente tem um ano absolutamente estratégico. Eu queria saber se você percebe que, enquanto conselho, por exemplo, fortalece também o papel de interlocução com o poder público na discussão de melhorias, né, para as regiões, incluindo aí a sua. Sim, todas as cidades, as que têm um porte médio, um pouco maior, têm parques industriais com infraestrutura muitas vezes muito deficientes, que trazem muita dificuldade para o industrial que quer investir, se ele vai investir, se vai ter o suporte em infraestrutura para que ele possa ter uma indústria pujante, que entregue o que ele sonha, né? Então, essa interação, através da federação, dos conselhos, dos sindicatos, com os poderes públicos constituídos no interior, a prefeitura e os deputados estaduais, deputados federais, isso trouxe assim uma sinergia muito grande e uma esperança que a gente consiga melhorar os ambientes em que a indústria está, né? Então, tudo isso faz parte dessa agenda das oficinas e dos fóruns. Olha, eu queria te ouvir sobre essa questão do documento, né, que você trouxe em primeira mão aqui para a gente, ou seja, uma coletânea ali, né, de apontamentos muito determinantes para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento industrial e que serão levados aí com essa agenda à classe política, muito provavelmente, porque a gente tem aí um ano eleitoral e também não deixa de ser uma espécie de busca de um compromisso, né, para um olhar de desenvolvimento, para um olhar atento aí a essas necessidades. Então, vocês têm uma estimativa em que momento, né, esse documento vai estar pronto, de que maneira ele será trabalhado? Bom, ele está em fase de construção. Nós vamos ouvir os nossos líderes de todas as regiões nos fóruns. Então, entre março e abril, todos terão a possibilidade de contribuir, né, com esse documento, e o lançamento vai ser exatamente na Expo Mais Indústria. Então, o dia do lançamento dos resultados da entrega, ele vai acontecer entre 25 a 28 de agosto no Expo Trade Pinhais. E a gente percebe muito movimento. A indústria anualmente já faz alguns apontamentos, faz recomendações. Agora, é importante também, né, porque a gente observa que no momento tão crucial, além da questão de embates que possam existir naturais do campo da política, é preciso uma visão também de gestão pública, porque há uma parceria, né? Existe ali uma interseção entre a questão do desenvolvimento econômico, industrial e também a condução de políticas públicas. Perfeito, essa parceria é fundamental para o crescimento, né? Vamos falar de uma nova indústria. Ela vai escolher onde ela vai se instalar, um novo investimento, e ela vai escolher aquele habitat, aquele espaço que é mais propício para que ela tenha as condições necessárias de infraestrutura, transporte, energia, conectividade, mão de obra, segurança pública. Então, nós caminhamos de mãos dadas, né? E as regiões e municípios que tiverem vamos dizer, essa condição mais favorável, com certeza vai reter e atrair mais investimentos. Então, é fundamental essa parceria público-privada para o desenvolvimento, para a economia aqui do Paraná. E você veja que interessante essa iniciativa de vocês, porque você coloca ali a visão de todas as regiões do estado representadas a partir da escuta ativa mesmo com as lideranças, né? Não é um documento, digamos assim, que vem de cima para baixo. Você tem uma construção coletiva para colocar claramente ali o que seria necessário para garantir esse crescimento econômico e industrial. A gente já conta, né, com os fóruns aí ao longo desses 2 anos, com mais de 2.000 participações de industriais. É um documento construído a muitas mãos. Então, a gente não está deixando ninguém para trás, Rafaela. E quem não teve oportunidade, de novo, eu reforço aqui para que participe das nossas ações. A gente comunica aí por meio das mídias sociais da FIEP, do site, da federação, e tem novidade. Quem ainda não está conectado conosco, nós temos agora um canal de WhatsApp só de conselho. Então, se você não conhece quem é o líder na sua cidade, que participa do conselho regional, quer marcar um momento para participar de uma dessas agendas,
Fala conosco, nós estamos no 41 3271 9032. Tem qualquer dúvida em relação a conselho, a federação, esse é um canal para falar conosco. Olha, isso é muito interessante, porque aí quem está nos acompanhando, né, e eventualmente tem ali o desejo de participar, encontra um caminho. É por aí que podemos ter, então, mais lideranças chegando junto, fazendo parte do conselho? É um primeiro contato, a busca pelo WhatsApp desse canal? É um bom canal, né? Porque facilita, vai falar comigo ou com a minha equipe diretamente. Por exemplo, se é lá da região do Paulo, né, do Noroeste, está numa cidade como Campo Mourão e não sabe quem é o empresário da região que representa, a gente já coloca eles em contato, já vai participar aí das próximas agendas. Eu vou pedir para repetir o número para nossa audiência, por favor. 041 3271 9032. Olha, a gente está se aproximando aqui do final da nossa conversa, mas eu ainda quero falar um pouquinho com o Paulo aqui, porque, Paulo, diante de tudo que a gente conversou hoje, ficou claro, né, que a mobilização e a união dos empresários se tornaram aí fundamentais para debater as necessidades regionais, definir estratégias, buscar soluções, pautar, inclusive, aí, quem sabe, né, as próximas políticas públicas a partir de um desejo, né, coletivo dos empresários industriais que fazem e promovem todos esses resultados que a gente bem conhece aqui do Paraná. Eu queria que você comentasse, então, o canal do WhatsApp nós trouxemos aqui para a audiência, mas como é que os empresários podem se aproximar dos conselhos regionais e também se tornar parte, né, estando nas atividades que a federação tem promovido em diferentes regiões? Então, a FIEB tem aberto os canais realmente de comunicação, de contato, os conselhos regionais também, que o Noroeste ele é baseado em Maringá, operam nas instalações do SESI e do SENAI, em Maringá. E eu queria só complementar um trabalho importante que foi feito, que a Ariane falou de infraestrutura, né? Com a evolução da tecnologia digital, 4G ou 5G, vários municípios, os maiores, principalmente aqui da região do interior, tinha dificuldade na legislação para acolher e abrigar e atender as condições mínimas para a chegada do sinal 5G. Então, houve necessidade de discussão com os prefeitos, com a Câmara de Vereadores, para que a legislação existente fosse adaptada à chegada, a possibilitar a chegada dos melhores sinais, né? Porque para você ter sinais de comunicação, por exemplo, uso da inteligência artificial nas operações agrícolas do interior do estado do Paraná. Não existe sinal no interior do Paraná. Então, está tendo um investimento importante em novas torres, em melhoria desse sinal, para que as operações que devem ser monitoradas e controladas online, elas possam ser feitas com um sinal digital adequado, sabe? Então, a gente tem divulgado isso muito no nosso Conselho Regional Noroeste, e o pessoal tem acolhido muito bem, e temos feito também, no processo de participação dos conselhos regionais, o incentivo à participação de industriais mais jovens, a gente vem renovando a nossa representação com industriais que vêm chegando com a mentalidade mais aberta, e a gente tem feito um trabalho muito bom em atrair esses colegas industriais mais jovens também no projeto. Olha, quero agradecer imensamente aqui a Ariane Ince Schneider, gerente dos Conselhos Temáticos Setoriais e Regionais. Muito obrigada, foi uma participação ao vivo, Ariane. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E também quero agradecer ao Paulo Meneghetti, diretor da Federação das Indústrias do Paraná e coordenador do Conselho Regional da Federação lá no Noroeste do Estado, participou aqui online com a gente. Muito obrigada por esta conexão, Paulo. Rafaela, eu que agradeço a você essa oportunidade e conte sempre com a nossa disponibilidade para o que for necessário. Olha, esse episódio do Momento Indústria fica por aqui. Eu te agradeço muito também pela companhia. Até a próxima. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.